A cidadania fez tudo pra mim, cara. Tudo, tudo, tudo. E aí, tudo que a Cidadania For You foi falando que ia acontecer, aconteceu. Num prazo até menor do que eu imaginava. Aí, de repente, eles falaram, olha, estamos marcando a tua reunião para você ir renovar o seu passaporte. Eu fiquei muito feliz. Se a gente tem direito a isso, por que não ir atrás, por que não realizar esse sonho? A partir disso, procurar uma empresa como a Cidadania For You. Matheus Roberto Carriere, eu sou casado, tenho 3 filhos, com mais a minha enteada 4, né? O Kaique, que tem 40 anos, a Francesca, que tem 18, a Chiara, que tem 19, e a Marina, que é minha enteadinha, que tem 14. Sou marido da Dai, eu sou ator desde criancinha, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente praticamente. Sou dublador. Sou professor de educação física também, até pouco tempo ainda dava aula de spinning e faço o teatro, que é a minha grande paixão. A minha família é toda italiana, só tem italiano praticamente. A minha mãe é nascida na Itália, é de uma cidade linda chamada Santa Maria di Castellabate, na costa amalfitana. Inclusive, o sobrenome da minha mãe é Amalfi e ela veio para o Brasil com 8 anos, depois da Segunda Guerra. O meu avô, Carabinieri, e aí quando a Itália perdeu a guerra ficou difícil para eles lá, eles vieram para o Brasil. Então essa é a família da minha mãe, que é nascida na Itália, nessa cidade linda que eu não conheço ainda, mas agora tenho meu passaporte italiano, vai ser muito legal ir para lá com o passaporte italiano. E a família do meu pai é de outro cartão postal da Itália, que é Polignano a Mare, que é na Puglia, né, do outro lado, que também é uma cidade linda. Linda eu falo porque eu vejo em fotos, porque eu também não fui, mas o meu pai já é nascido no Brasil. A mãe italiana, o pai é italiano, então meus avós são italianos por parte de pai, mas o meu pai já nasceu aqui no Brasil. E aí todos os meus tios, primos, é todo mundo muito italiano. Tenho essa memória muito de ir na casa da minha avó, do meu avô, da comida que eles faziam, das reuniões, dos natais, das festas. Em São Paulo tem muita festa italiana, né? San Gennaro, que era do lado de onde eu estudava, que eu sempre ia. San Vito, que é onde o meu pai morava, onde meu avô e minha avó moravam, né? Então tem a festa de São Vito Mártir, que eu vou até hoje, que é uma delícia. Ouvir as músicas italianas. Eu tenho todas essas lembranças da minha mãe cantando essas músicas, deles fazendo macarrão no domingo, aquele almoço. Então eu tenho essas lembranças bem arraigadas assim com relação à Itália e com relação à minha família. Eu lembro que eu me emociono ouvindo o hino da Itália. Eu lembro da minha mãe, né? Porque principalmente porque ela não está mais aqui, né? E minha mãe nunca conseguiu voltar para a Itália. Minha mãe faleceu sem realizar esse sonho. E foi ela que me ajudou a tirar a minha cidadania. E foi ela que me ajudou a tirar a minha cidadania. Se não me engano, lá nos anos 90. Era uma outra época. O consulado italiano em São Paulo era outro, era numa casa, era tudo mais informal, era bem mais tranquilo, bem mais fácil. Não tinha nem internet na época. E minha mãe italiana me levou no consulado italiano e resolveu tudo para mim, tirou a minha cidadania italiana e o meu passaporte italiano, meu primeiro passaporte italiano. Foi nessa época, assim, eu tinha de 20 para 30 anos. Usei ele algumas vezes só para ir para os Estados Unidos. Uma vez para a França para dar aula de ginástica e eu fui com o passaporte italiano. Muita vantagem, né? Porque depende muito de como tá, né, o governo americano com relação a isso, né? Ter visto ou não ter visto, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. E eu tinha até tirado já visto americano no brasileiro. É sempre aquela tensão, para mim era sempre tenso, né? Será que
tem aquela coisa de ir para os Estados Unidos e será que se o visto não está valendo, se você precisa tirar um visto, será que eles vão aprovar, será que não vão, qual é a regra, né? Às vezes é da cabeça de um cônsul, né? Não é uma coisa muito estabelecida, né? Pela primeira vez peguei meu passaporte italiano, deu aquele alívio, assim, né? E mesmo lá viajando, entrando com o passaporte italiano, saindo, é tudo mais tranquilo. É inegável que chegar nos Estados Unidos com um passaporte italiano é muito melhor do que chegar com um passaporte brasileiro, mesmo com visto. Na verdade, foi quando eu precisei fazer uma viagem para os Estados Unidos, aí percebi que o meu passaporte italiano estava quase vencido, né? Então não ia dar para eu ir para os Estados Unidos com aquele passaporte e fui tentar renovar esse passaporte. Foram até meio ríspidos comigo, me pediram uma série de documentos. Pediram para eu desarquivar meu processo de divórcio da mãe do Kaique, pediram para eu regulamentar uma certidão da minha filha mais nova porque faltava uma autorização da mãe, porque eu tentei fazer sozinho e não consegui. E depois de lá eu não fiz mais nada. Casei, tive filhos, separei, casei de novo, tive mais filhos. E aí fui querer renovar o meu passaporte italiano. Aí a coisa empacou porque eu não conseguia fazer mais nada sozinho. O consulado da Itália mudou, foi para a Avenida Paulista, em São Paulo. Novas regras, nova burocracia. Eu fiquei, acho que de 2010 até 2021. Esquecendo, falando, bom, tenho a cidadania italiana, mas não tenho mais passaporte, não consigo fazer as coisas no consulado sozinho e deixei de lado. Foram quase 11 anos, eu acho, que eu perdi algumas oportunidades de poder viajar, de poder trabalhar até, e minhas filhas também, né, de poder usufruir de todos esses benefícios que a dupla cidadania te dá, né. Minhas filhas já tinham nascido, elas nasceram em 2006, 2007, e eu não registrei elas no consulado italiano. Eu não sabia que precisava fazer isso, né. Tanto é que o Kaique, né, completou 18 anos e eu não registrei ele antes dos 18. Cometi alguns erros, principalmente agora, depois de ter renovado o meu passaporte e com as irmãs ter registrado elas antes de completar 18, me deu aquela dor na consciência que um pai tem de fazer uma coisa para um filho e não fazer para o outro. Eu falei, Kaique, vamos resolver isso. Também não vai ser difícil, porque eu tenho a minha cidadania, porque ele tem os avós também, que são italianos, então ele está fazendo, eu vou sossegar mesmo quando sair, e vai sair a cidadania italiana dele. Até a era do Instagram, onde eu vi as primeiras postagens da Cidadania For You, e aí isso me fez ter essa vontade de novo. Porque eu vi alguma coisa da Alessandra Negrini, uma colega minha, atriz também, falando que ela tinha feito a cidadania dela com a Cidadania For You, e aí começou o nosso contato. Aí eu mandei uma mensagem para a Cidadania para saber, né, vocês podem me ajudar? Eu estou tentando fazer isso há um tempo, expliquei o meu caso, tudo, e aí a gente foi conversando e naturalmente a coisa foi acontecendo. Teve um momento bem legal que foi quando todo o meu registro no consulado estava completo. O meu novo endereço, né? O meu novo casamento com a minha esposa, com a Dai, o registro das minhas filhas antes delas completarem 18 anos, isso me deu um alívio, mas consegui graças à agilidade da cidadania. Então falou, bom, tua situação agora no consulado está toda regularizada, e eles me mandaram esse documento, endereço, casamento. E aí eu aprendi que eu tenho que informar sempre quando mudar essa situação. Se eu mudar de endereço, se eu tiver novos filhos, se eu não tenho essa intenção, mas se um dia me separar, casar de novo, enfim, tudo tem que ser comunicado. E eu não sabia disso. E o pessoal da cidadania me orientou.
E aí perguntei, bom, agora com tudo isso, pessoal da cidadania aí, com tudo isso agora eu posso renovar meu passaporte italiano? Agora tá tudo certo, agora estamos fazendo teu processo todo para você renovar teu passaporte. A cidadania fez tudo para mim, cara, tudo. Aí recebi um WhatsApp do pessoal da Cidadania For You, logo na sequência um e-mail com todos os detalhes da data, do horário que eu teria que comparecer no consulado italiano, meio que uma solenidade mesmo, assim, né? Cheguei lá 2 horas antes para não ter perigo de atrasar, e aí aquela alegria, assim, aí quando você sair de lá, assim, igual passar no vestibular, sabe? Ou ser aprovado para um papel importante, assim, aí saí, lembro que tirei foto, né, na Avenida Paulista, mostrando meu passaporte, assim. É um motivo de orgulho, assim, né, porque eu tenho orgulho mesmo de ser italiano. Eu só saí de casa para mandar um documento para o correio, para o consulado italiano, um documento que a Cidadania For You me mandou pronto, falou, ó, você só assina, leva no correio, a Cidadania já mandou com um envelope, com o endereço, com tudo certinho. E depois, claro, para ir no consulado, aí sim já para colocar meu rosto, digital, tudo já para renovar, para pegar de novo o meu passaporte italiano. Era tão fácil esse contato e eu nunca me atinei de saber onde era a sede, nunca me senti necessidade de um contato pessoal. Eu só fui saber que a sede da Cidadania For You era em Brasília depois de algum tempo. Então o contato era muito fácil, muito rápido, as respostas eram ágeis, o jeito de eu enviar os meus documentos para eles, era tudo fácil, né? Nunca teve muito problema. Eu me senti seguro, mesmo sem ninguém ter recomendado ainda para mim. Tudo que a Cidadania For You foi falando que ia acontecer, aconteceu. Num prazo até menor do que eu imaginava. Aí de repente eles falaram, olha, estamos marcando a tua reunião para você ir renovar o seu passaporte. E aí eu fiquei muito feliz. E aqui a intenção toda é de realizar esses sonhos. Claro, é um comércio, tem um custo, tem prazos, eles dependem de leis internacionais, de lei de cada país, mas eles têm todos os caminhos. E eu achei muito legal o jeito que eles lidam com isso, de saber que eles estão lidando com o sonho dessas pessoas. Eu imaginava um pequeno escritório, quando eu soube que era no shopping, eu falei, uma salinha de um shopping, alguma coisa assim, como tem vários escritóriozinhos pequenininhos aqui, salinha. De repente abriu uma sala com muita gente trabalhando, então de cara eu já fiquei muito surpreendido de verdade, assim, mas uma sensação gostosa. Aí os meninos, o Rafael e o Rodrigo falaram para mim, não, mas essa daqui é só uma parte, tem a outra parte, que é maior que essa. Eu falei, o quê? Aí fui do outro lado, né? Viu quanta gente trabalhando, vendo certidão, falando com as pessoas, tudo. E aí ele foi me mostrando todas as áreas, mais de 2.000 metros de escritório, mais de 450 pessoas trabalhando aqui e de um jeito muito organizado, uma empresa bacana, assim, sabe aquelas empresas que você acha que os caras que trabalham aqui estão felizes, estão contentes, assim, e são competentes, sabem do que estão fazendo. Encantamento. Eu já tenho uma viagem agendada para os Estados Unidos, que eu vou fazer a Rota 66 de moto. Eu adoro moto e já vou com o passaporte italiano, não preciso de visto, não preciso me preocupar. Já falei pessoal da agência, eles me perguntaram, como é que tá seu visto? Não, relaxa, tenho passaporte italiano, tá tudo certo. Sim, acho que sim, né? Ela pensou nisso, ela pensou que eu pudesse querer ir para a Itália, ou a facilidade de viajar pelo mundo com um passaporte europeu, e o orgulho que ela tinha de ser italiana, de fazer com que os filhos também tivessem esse status, né, de cidadão italiano.
é um alívio para mim. Eu fico muito feliz de proporcionar isso para o Kaique. E ele tem vontade de morar na Itália, de morar na Europa, de trabalhar por lá, de fazer coisas por lá. Nossa, se daqui a uns anos ele estiver morando na Itália, trabalhando lá, ele é um excelente professor de pilates, tem um trabalho com pessoas mais velhas, ele dá muita aula para idosos, então eu acho que isso ele pode fazer muito bem na Itália, por exemplo, fora que ele cozinha muito bem, então a gastronomia pode ser ótima para ele. E ele morando na Itália, na Europa, né, pode ser maravilhoso para a vida dele, então eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Completamos 3 anos de casado já e agora até a Cidadania For You está oferecendo um curso online de italiano, então ela vai começar a fazer o curso de italiano. Eu sempre incentivo as pessoas a não cometerem o erro que eu cometi, principalmente com relação ao Kaique, e também de não ter registrado imediatamente o nascimento das minhas filhas. São coisas que a gente aprende e gosta de transmitir isso para as pessoas, para que elas não tenham essa mesma dor, e dos benefícios que isso podem trazer, às vezes não para você nesse exato momento, mas para os seus filhos, para a sua família. Então, se a gente tem direito a isso, né? Por que não ir atrás? Por que não realizar esse sonho? E aí sim, a partir disso, procurar uma empresa como a Cidadania For You, para que você não tenha uma dor de cabeça e sim para que você realize o seu sonho sem aquele perrengue todo, aquela insatisfação de estar fazendo alguma coisa sem a certeza do que vai acontecer.